Olá, paz e proteção de Jesus, Senhor e Salvador nosso, para você, onde quer que você esteja nessa hora. Você também está confuso com tantas informações que circulam pelos meios de comunicação e, sobretudo, com aquela enxurrada de comunicações que estão disponíveis nas redes sociais e que inundam os nossos WhatsApps e os nossos Facebooks. Muitas informações estão sendo espalhadas por aí, algumas boas, algumas excelentes, mas certamente muitas que não prestam, não são dignas da nossa atenção. Como eu já falei em outros vídeos, nessas horas muitas vozes se levantam e muitas vozes do mal se reverberam entre nós e tendem a causar confusão, destruição e morte, algumas delas até travestidas de discursos religiosos. Mas é fato também que a palavra de Deus tem sido disseminada como nunca nos meios virtuais nesses dias de reclusão. Muitos pastores, muita gente tem ido às redes sociais e disponibilizado mensagens de exortação e de esperança. A questão é saber se nós temos tido capacidade de discernir quais são as vozes do bem que representam a palavra de Deus, que lutam pela nossa qualidade de vida e pela preservação das nossas vidas, e quais são as vozes do mal. É notório que nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes, em discernir o que é de fato a palavra de Deus. Pessoas diferentes olham para o mesmo fenômeno, para as mesmas narrativas e tendem a ter interpretações completamente diferentes. Mas isso não é uma exclusividade nossa, desde sempre foi assim. Por exemplo, no início do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus nos conta a parábola chamada Parábola do Semeador, que, na minha opinião, deveria ser intitulada como Parábola dos Solos, porque ela dá conta de nos mostrar os tipos de solos diferentes que recebem a mensagem do Evangelho, ou seja, recebem a palavra do Senhor. É um trecho longo, são 20 versículos, eu não quero ler para não tomar o seu tempo e para você não desistir de me ouvir nessa hora. Mas eu quero que você depois, se você desejar e puder, que você vá à sua Bíblia e leia esse trecho que é extremamente importante e nos ajuda a discernir entre tantas vozes e tantas palavras que nós ouvimos nos dias de hoje, qual é de fato a palavra do Senhor e como está o nosso solo para recebermos a palavra do Senhor. Na parábola, Jesus nos conta sobre 4 tipos de solos diferentes. O primeiro é um solo que fica à beira do caminho, e a semente, quando cai ali, não tem tempo de germinar, porque as aves logo vêm e retiram dali, comem a semente e se vão. O segundo tipo de solo é um solo pedregoso. Você tem só um pouquinho de terra por cima e por baixo, é muita pedra. A raiz da semente que começa a germinar não encontra profundidade suficiente, não consegue extrair do solo os nutrientes e a planta acaba não se desenvolvendo. Um terceiro tipo de solo tem muitos espinhos, então a semente germina, as raízes ganham profundidade, a planta começa a crescer, mas logo ela é sufocada pelos espinhos e acaba morrendo. Mas o quarto tipo de solo é aquele solo fértil, aquele solo bom, uma terra boa e preparada para receber a semente, disponível para receber a semente. E quando a semente ali bate, ela germina, cria raízes profundas, cresce a árvore e ela dá frutos em abundância, a ponto de Jesus dizer que ela dá frutos a 30, 60 e a 100 por um. Tamanha a sua capacidade de multiplicação e de frutificação. Ditas essas palavras, a grande multidão acaba se dispersando, indo embora e ficando apenas os discípulos com Jesus. E eles perguntam ao mestre: Senhor, o que essa parábola quer dizer? E Jesus então dá uma resposta muito dura. E essa resposta está lá no verso 12, e eu quero ler para você apenas esse trecho, quando Jesus disse assim. Quero ler a partir do 11. Ele diz assim: Eles lhes disse, a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora
tudo é dito por parábolas. 12. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. E Jesus nos diz aqui, e nos diz no verso 9, que quem tem ouvidos, ouça. A grande questão que nós devemos nos perguntar diante dos desafios da palavra de Deus, das suas exortações, diante da palavra que é semeada no nosso coração, no solo da nossa vida, é se nós temos ouvidos para ouvir. Aparentemente, nem todos têm ouvidos para ouvir. Aparentemente, pessoas têm ouvidos viciados e elas vão para diante da palavra de Deus já com respostas prontas, já com convicções e com certezas. A palavra de Deus não nos admite convicções e certezas pessoais. O que a palavra de Deus quer fazer por nós é nos reconfigurar, nos resetar e nos fazer de novo. Paulo diz que aqueles que estão em Cristo não são pessoas consertadas, remendadas ou melhoradas. São pessoas recriadas. São novas criaturas. As coisas velhas todas passaram e tudo novo se fez. Isso só é possível diante de uma ação, diante de uma resposta a essa palavra, como um solo fértil responde a uma semente boa. Ela, o solo, a acolhe e permite que se lhe criem raízes e de si sai uma árvore absolutamente maravilhosa, frondosa e frutífera. É preciso que nós nos despojemos das nossas certezas, sobretudo se forem certezas ideológicas, sobretudo se forem paixões por correntes políticas ou religiosas, ou tradicionais, ou denominacionais, ou nacionalistas, seja lá de que natureza for. É preciso que, para sermos um solo dignos e aptos a recebermos a palavra de Deus, para que possamos frutificar, que nós estejamos absolutamente desprovidos das nossas certezas. De outro modo, seremos como terra rasa, seremos como terreno à beira do caminho, e Jesus depois reinterpreta essa parábola para os seus discípulos, dizendo que os solos da beira do caminho, eles são solos favoráveis para Satanás, representado nas aves, que vem logo e arranca e tira dali a semente que foi semeada naquele lugar, naquele coração. Depois ele diz que o terreno pedregoso são as tribulações da vida, que logo que nós começamos numa caminhada, somos desafiados, desvanecemos diante das primeiras tribulações. Diz Jesus, na sua interpretação dessa parábola, que os espinheiros representam as distrações da vida, da riqueza, do poder, do status, dos prazeres do dia a dia, que tendo sido semeados por essa semente, que é a palavra de Deus, logo nos distraímos dela em favor de coisas que a vida nos oferece. Mas devemos sim ser como o solo fértil, aptos a receber, deixar que a palavra crie raiz, se transforme numa árvore, e uma árvore frutífera para alimentar aqueles que por nós e conosco convivem e trabalham e vivam conosco. Mas é preciso reconhecer que para isso precisamos ter ouvidos para ouvir. Para isso precisamos estar com os nossos ouvidos e corações abertos e sensíveis para reconhecer, dentre tantas vozes, qual é a voz da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, para que estejamos dispostos como um solo fértil está, para receber essa semente, abrigá-la, fazer com que ela germine, cresça e dê muitos frutos, para que alimentemos aqueles que conosco convivem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.